Deus, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Nesse culto de domingo, né? Aleluia, final do mês, sábado não tivemos culto, né? Na quarta-feira foi uma bênção de Deus. O que nós estamos precisando para os nossos dias, irmãos, é da vontade de Deus na nossa vida. O que nós estamos precisando para os nossos dias de hoje é a misericórdia de Deus. Nós buscamos a misericórdia do Senhor quando nós, aleluia, abrimos nosso coração, Calabaxanarábia, para ouvirmos a palavra de Deus. Não basta só ouvir a palavra. O Senhor, Ele requer de nós que nós venhamos abrir o nosso coração. Em Jeremias capítulo 29, a palavra do Senhor nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. E o Senhor, Ele, aleluia, fala comigo e com você: filha minha, dá-me o teu coração. Entrega teu coração ao Senhor. Assim como o culto de quarta-feira, onde o pastor Isaías e missionários nós estivemos aí, que foi, aleluia, uma bênção, mas só Deus sabe o sacrifício que nós temos tido para nos achegarmos até aí, estarmos com vocês, o sacrifício que é para que nós, aleluia, venhamos deixar nosso trabalho, nosso lar, deixarmos tudo, aleluia, glória a Deus, e irmos fazermos a obra para cuidar de vocês, né? A ida e a vinda tem sido um custo muito caro, aleluia, glória a Deus. A obra da viagem missionária tem sido bastante cara, bastante difícil, um sacrifício muito grande. Deus sabe e muitos sabem disso, mas eu quero que você valorize o pastor que vocês têm. Eu quero que vocês abram os vossos corações e sejam, aleluia, submissos, sejam gratos, sejam, aleluia, glória a Deus, xaramassuriandarabachai, pessoas de fácil acesso, para que o Espírito Santo possa nos usar para falar com vocês, para libertar vocês. Nós estamos na campanha poderosa, a aliança de Deus comigo e com a minha família. Irmãos, nós buscando a verdade da palavra, não tem sido fácil. Imagine se cruzarmos os braços e não buscarmos a palavra de Deus como o Senhor quer que nós venhamos buscar. Diga para mim, o que seria de você, o que seria, aleluia, da sua família, aleluia, sem a igreja pentecostal, sem Jesus? Diga para mim, como seria a sua vida sem esse ministério? Como seria a sua vida? Aleluia, muitos não estariam nem vivos mais. Eu posso dizer, irmãos, quase todo mundo do nosso ministério, da nossa igreja, dos nossos filhos na fé, quase todos já estariam mortos. Da onde Deus te tirou? Quem era você sem a presença de Deus na igreja pentecostal Sangue de Jesus? Aleluia, como é que Deus te encontrou? Como é que Deus usou a missionária para ganhar você para Jesus? Como que a missionária te encontrou? Da onde Jesus te tirou? Aleluia, como que Deus usou a missionária para tirar você do mundo? Você acha que o diabo fica feliz? Você acha lá Massuri e Andarabachai do jeito que a missionária te encontrou? Como Deus usou a missionária para te ganhar para Jesus? Você acha que o diabo fica satisfeito? Não. E a luta dele vai ser incessante.
até a volta de Jesus, para querer destruir a verdadeira igreja, para querer destruir os filhos de Deus sobre a terra, para querer destruir a sua vida. É por isso, membros da igreja Nação em Cristo Jesus, meus filhos na fé, obedeçam a palavra, obedeçam os vossos pastores, vossos guias, que está em Hebreus capítulo 13. Você tem que entender o que a palavra diz, o que significa a palavra de Deus. Aleluia. Para Deus fazer uma aliança comigo, com você, com a nossa família, é necessário que nós venhamos abrir os nossos corações, para que o Senhor possa falar conosco. Quarta-feira nós estivemos aí, foi uma bênção. Pastor Isaías, sacerdote, anjo da igreja, missionária, profeta de Deus. Mas, meus queridos irmãos, e o dia que Deus nos permitir de nós não irmos aí? Diga para mim. E o dia que Deus não preparar de nós não irmos, como que vai estar a sua fé? A sua fé não pode jamais ser abalada, porque nós temos cuidado de vocês. Nós temos cuidado de vocês, Labachuri, assim como Deus cuida, aleluia, dos animais do campo, assim como Deus cuida, Labachuri, das aves do céu, assim como Deus cuida, Labachuri, Andarabachai, do povo nessa terra. Pastores e missionárias, temos cuidado de vocês. Quarta-feira foi uma bênção, não foi? E hoje não será diferente. Irmãos, não é porque não estamos em corpo presente que nós não estamos com vocês. Porque a partir do momento que nós estamos pela live, você está nos vendo aí, ó. A nossa imagem, a nossa voz está chegando aí. E quando a nossa imagem, a nossa voz está chegando, nós estamos entrando no culto com vocês. Nós estamos presentes aí no culto. Na nossa igreja de Beirão, hoje é o culto de domingo. Glória a Deus. Joga a mão para cima, crente, e diga obrigada, Jesus, por esse culto de domingo. Diga obrigada, Jesus. Diga bem alto, obrigada, Jesus, porque o Senhor me resgatou na igreja pentecostal, a Nação em Cristo Jesus. Eu sou grato, Senhor, pela vida do pastor Isaías. Diga bem alto, pela vida do pastor Isaías. Eu sou grato pela vida da missionária Josi, em nome de Jesus. Diga mais alto, eles são os meus pastores. Eles cuidam das nossas almas. Isso. Diga bem alto. Diga obrigada, Jesus, porque os meus pastores não desistiram de mim. Diga mais alto. Diga obrigada, Jesus, pela vida do pastor Isaías, da missionária Josi, pois eles são os nossos pais da fé, responsáveis pela nossa vida espiritual. E nós, diga bem alto, e nós, aleluia, repita de novo, e nós devemos gratidão a eles, e nós devemos reverência a eles, e nós devemos submissão aos nossos pastores até a volta de Jesus. Amém? Todos agora de pé e aplaudam o Senhor Jesus. Aplaudam ao Senhor Jesus neste domingo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo
40. Isaías capítulo 40, em nome de Jesus. Quem for achando vai dando glória a Deus. Isaías 40, nossa campanha verdadeiramente, aleluia, é Isaías 54, no verso 10, onde Deus declara: eu farei uma aliança de paz com o meu povo, né? Deus está fazendo uma aliança de paz conosco em Isaías 54. Esse é o tema da campanha que nós estamos, o nosso voto é R$54. Mas hoje, dentro da campanha de Isaías 54, verso 10, hoje o Senhor faz uma aliança de paz que está em Isaías 54, 10. Além dele fazer uma aliança de paz, nós vamos ler em Isaías 40, que nos diz assim: o livramento prometido ao povo de Israel. Vamos lá. O Senhor mandou ler essa palavra. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já é, a sua malícia é achada, e a sua iniquidade está espiada, e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte de todo outeiro serão abatidos. O que está torcido será endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará em toda a carne, justamente verá o que foi a boca do Senhor que diz isso. Feche os vossos olhos, levantai vossas mãos, bendito Deus. Pedimos agora que o Senhor possa, meu Pai. Olha aquela bassúria, lamanaragassúria. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Fale conosco nessa noite, para que o Senhor possa, meu Deus, agir em nossas vidas. Continue operando maravilhas em nosso meio. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diga: Efatá. Abre-te, Senhor Jesus, o meu entendimento. Coloque a mão sobre o teu coração e diga: Efatá. Abre-te, Senhor Jesus, o meu coração. Podemos assentar e todos dando glória, glória a Deus. Vai glorificando a Deus. Assim como quarta-feira foi uma bênção com o pastor e a missionária, não é verdade, igreja? Foi uma bênção ou não foi? Dá glória a Deus, igreja. Hoje não será diferente. A missionária está aí com vocês. Com certeza, irmãos. Jamais Lamassúria andará baixar e vocês estarão só. Aleluia, vocês estão sob a cobertura de oração do pastor, da missionária. As lives têm sido enviadas e nós estamos cumprindo o que o Senhor, aleluia, tem nos dado força. Porque se não fosse a força do Senhor, irmão, não estaríamos aqui. E quando a palavra do Senhor nos diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai do ermo a vereda do nosso Deus. O Senhor está direcionando: preparai o
o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto. Xaramacalabassúria. Calamanaragassúria andarabachai. O povo estava caminhando pelo deserto. E Deus usou Lamassúria, Xalamanaragachai, o profeta Isaías, para trazer aquela mensagem quando o povo estava caminhando no deserto. E Deus usara o profeta Isaías para ministrar ao coração do povo, voz que clama no deserto. Essa voz que clamava do deserto era a voz de Moisés. A voz que clamava também no deserto era a voz de João Batista, quando estava no deserto, Labassurianda, Labachai, antes de Jesus aparecer para ser batizado por João Batista. Então Isaías já estava profetizando aquilo, a voz do deserto de Moisés, e a voz que clamava no deserto de João Batista lá no Novo Testamento. Essa palavra aqui, na verdade, quando Isaías profetizou em Isaías 40, ela só foi se cumprir, aleluia, na vida de João Batista lá no deserto, no Novo Testamento, Labassurianda, Labachai, nos evangelhos do Senhor, Xarabanagachurianda, Jesus que está lá em João, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Sabe quantos anos demorou, irmãos, para se cumprir? Mais de 400 anos. Muito mais de 400 anos tiveram que passar a profecia de Isaías 40 para se cumprir. Voz que clama no deserto por João Batista, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, aleluia, do Novo Testamento. Oh glória! Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui, Isaías estava profetizando que a voz que clamava no deserto, que foi, aleluia, glória a Deus, Moisés, e depois foi também o profeta João Batista, lá no Novo Testamento. Após mais de 400 anos, por que não dizer 500 anos, fora se cumprir a profecia de Isaías 40. Lamassúria. Porque João Batista, o profeta, ele clamou, a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Quem veio para endireitar o caminho do Senhor foi Jesus. E quem foi que endireitou o caminho do Senhor no Velho Testamento foi Moisés, quando o povo estava no deserto. E aqui no Novo Testamento, quando Isaías 40 profetizou o profeta que a voz que estava no deserto foi João Batista há mais de 400 anos, por que não dizer 500 anos? Porque a voz que clamava no deserto era João Batista, clamando pelo povo que caminhava no deserto espiritual. No Velho Testamento, o povo estava caminhando no deserto por mais de 40 anos, no deserto verdadeiramente físico, abstrato, Xaramassúria. Mas, Lamassúria Andarabachaya, no Novo Testamento, era no modo figurativo, onde o povo estava clamando, porque a voz de João Batista, o profeta, estava clamando lá no deserto por um povo que estava caminhando no deserto espiritual, sem o conhecimento de um Deus verdadeiro. O Novo Testamento, Jesus veio para verdadeiramente trazer salvação para um povo escolhido, para um povo que era ungido, porém o povo estava cego. O povo era escolhido sim, mas o povo estava surdo e não ouvia mais a voz de Deus. O povo era um povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel, porém era um povo que estava cego.
espiritualmente dizendo. Então, era no modo figurativo, numa linguagem figurativa. E nessa noite, Deus está falando comigo e com você, para que o Senhor na Massúria faça uma aliança comigo, com a sua igreja, que Deus faça uma aliança com a nossa família. O Senhor propõe a mim e a você, Xaramassúria, propostas. Deus, Ele propõe as suas propostas de restauração para um povo que está cego. O povo do Velho Testamento, na época de Moisés, estavam cegos espirituais. O povo que estava no deserto há mais de 40 anos caminhando em rumo à terra prometida, eles estavam também surdos, porque eles não ouviam a voz de Deus. E quando Deus usava Moisés, que estava clamando lá no deserto pelo povo rebelde, cego, surdo, que não queria ouvir e nem enxergar a verdade da palavra de Deus, Deus fez várias propostas. E a primeira proposta que o Senhor fez com aquele povo do Velho Testamento, e também a proposta que Deus estava abrindo para o povo do Novo Testamento, que somos nossos dias hoje, a restauração. Primeira proposta para fazer uma aliança com Deus é a restauração do povo. E Deus só faz restauração quando se há unidade de fé. Missionário, o que é unidade de fé? Unidade de fé é quando todos estão numa só fé. Unidade de fé, Deus só vai lá na Suriana falar, e o povo só vai entender o que Deus está falando quando houver unidade de fé, quando todos estiverem numa só fé. Se são 1000 pessoas, 1000 pessoas devem estar na mesma fé. Se são 100 pessoas, 100 pessoas devem estarem na mesma fé. Se são 10 milhões de pessoas, 10 trilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, uma pessoa, 10 pessoas, 150 pessoas devem estar numa só fé, reunido na aliança com Deus. Se Deus está falando, unidade é uma só fé em todo o coração. Unidade de fé é quando eu tenho a mesma fé. A missionária está aqui, o pastor está aqui, e vocês devem ter a mesma fé do pastor, a mesma fé da missionária. Paulo, aleluia, em certa feita diz para todo o povo que ele abria as igrejas. Quando o apóstolo Paulo abria as igrejas, ele dizia assim, imitai a minha fé. Sejam imitadores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizia, imite vossa fé, imite a minha fé, sejam os meus imitadores da minha fé, como eu tenho fé em Cristo. Mas sejam os meus imitadores. Você tem que imitar a fé do pastor, você tem que imitar a fé da missionária. Se a missionária dizer sim, toda igreja tem que estar em unidade de fé. Sim, missionária. Não pode ter dúvida, não pode ter coração dividido. A missionária está dizendo uma coisa, você tem que concordar com tudo que a missionária está dizendo, porque a missionária está numa fé ligada direta com Deus. A missionária e o pastor são anjos da igreja. E se o diabo colocar aleluia confusão na sua mente, você não terá uma unidade de fé. Você não terá a mesma fé da missionária. Você não vai alcançar a fé do pastor. Para que você esteja de pé, para que a igreja permaneça aberta, para que as perseguições de bruxarias e macumbarias, daquelas feiticeiras, sejam desfeitos e quebrados, a igreja pentecostal na sangue de Jesus deve estar em unidade de fé, numa só fé, em nome de Jesus. Aleluia. Para orar todas quartas, sextas, domingo. Opa, missionária, eu estou nessa fé. Eu estou jejuando todas as quartas, sextas, domingo, estou na mesma
A missionária pediu para orar meia-noite. Opa, eu estou na mesma fé da missionária. Meia-noite, missionária, conta comigo que eu estou de joelho. Mas é toda igreja, é unidade de fé. É todos os jovens, as crianças. É todos os irmãos, irmãs, idosos, jovens, irmãos, irmãs, obreiros, obreiras. Tem que estar na mesma fé, em nome de Jesus, em tudo. Vocês têm que imitar a fé do pastor, imitar a fé da missionária, porque essa é a proposta da restauração. Deus só restaura a sua mente espiritual, Deus só restaura a sua visão espiritual, Deus só vai restaurar a sua vida espiritual quando você estiver ligado numa só fé. Aleluia! A fé com o seu irmão, a fé com a sua irmã, a fé com o pastor, a fé com a sua mãe, na fé missionária, a fé, a mesma fé. Se tiver qualquer dedo de dúvida, se o diabo estiver bagunçando a sua mente, você tem que pedir auxílio espiritual do pastor, da missionária. Missionária, ora por mim. Ore por mim, missionário, porque está vendo um vento de maus pensamentos na minha mente e eu quero ser liberto. Está vindo um vento contrário na minha mente e eu não aceito isso. Aleluia, esse mau pensamento. Missionária, me ajuda em oração. E a missionária vai orar, vai te ajudar em oração. E o Espírito Santo de Deus vai te libertar para que você consiga alcançar, aleluia, a sua fé em unidade. A igreja inteira tem que estar numa só fé, para que aconteça restauração. Deus também propõe conserto para o povo. Para Deus fazer uma aliança conosco, Deus faz propostas de aliança. E a proposta que Deus faz conosco é o conserto. Hoje nós temos que nos consertar. E amanhã, missionária, também temos que nos consertar. E depois da manhã temos que nos consertar. Ô missionária, até quando eu tenho que me consertar? Até quando nós devemos nos consertar? Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Nós temos que nos consertarmos até a volta do Senhor Jesus. Oh, nós temos que consertar todo dia, irmãos. Todos os dias até a volta de Jesus. Ai de nós se nos consertarmos, porque todos os dias o demônio do pecado vem. Todo dia o pecado vem te chamando. Mas aí todos os dias você tem que escolher a Deus. Eu escolho Deus. Eu quero Deus. Eu quero viver com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero imitar a fé do meu pastor. Eu quero imitar a fé da minha missionária. Eu não vou deixar que o diabo confunda a minha fé. Eu não vou deixar que o diabo venha contaminar a minha fé. Eu não vou permitir que o diabo confunda o meu coração. E neste domingo o Senhor propõe Lamassúria para fazer Lamassúria andará baixar aliança. Deus propõe Alecalabachai, que nós venhamos nos consertarmos. Deus também faz a proposta de despertamento espiritual. Aleluia, um despertamento aqui, opa, um despertamento lá. É um despertamento hoje, um despertamento amanhã. Olha, Deus me despertou nessa palavra que o pastor ministrou. Eu tomo posse. Epa, oh, que despertamento de fé que Deus me deu agora. A missionária ministrou a palavra, opa, oh glória, é nessa palavra da missionária Deus me deu um despertamento. Opa, Deus usou a missionária para me despertar na revelação. Olha, eu tomo posse dessa revelação. Deus me deu, Labachai, essa profecia. Deus usou a missionária para me profetizar. Eu tomo posse desse despertamento. Despertamento espiritual é o que nós precisamos. Despertamento espiritual.
Shabanagia subicandore mandaragashai. Alabadaraga subiandarabashaya. Deus faz propostas para nós fazermos aliança com Deus. A proposta que Deus nos faz é ter um coração quebrantado. O que é ter um coração quebrantado? É um coração humilde, é um coração aberto. O coração quebrantado é aquele coração, aquela pessoa que está disposta a se consertar a todo instante. Eu preciso de me consertar no que eu falo, Senhor. Eu preciso de me consertar naquilo que eu penso. Eu preciso de me consertar nas minhas atitudes. Eu preciso de me consertar nos meus olhares. Eu preciso de me consertar lá baixar naquilo que eu desejo. Eu preciso de me consertar naquilo que eu penso. Eu preciso de me consertar. O diabo aqui não tem lugar para você na minha mente, não. Olha que o diabo não tem lugar no meu coração, não. Você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Oh, labaxaramanai. Aleluia. Deus propõe obediência para que nós façamos uma aliança com Deus. Temos que ser obedientes hoje, amanhã, depois da manhã. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer os nossos pastores, que são os nossos guias, todos os cultos, todos os dias. Cada palavra, cada exigência, obedeça o que Deus está falando. Nós temos, aleluia, que obedecer aquilo que a palavra diz, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou eu obedeço, ou o diabo vai vir para destruir a nossa vida. A obediência são os muros de proteções. Eu obedeço hoje, para que a obediência venha gerar vitória amanhã. Eu vou obedecer amanhã, para que eu venha alcançar e conquistar a minha bênção depois de amanhã. Então, irmãos, em nome de Jesus, a obediência são os muros de proteções para sempre. Deus propõe santidade para que nós venhamos fazermos uma aliança com Deus. Nós temos que sermos santos. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, oh glória, glória a Jesus, oh glória, sede santos, porque eu sou santo. Tendes comunhão um para com os outros, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que nós possamos caminharmos de fé em fé, de glória em glória, de santidade em santidade, para que aconteça vitória sobre vitória. A obediência vai gerar vitória. A santidade vai gerar revestimento espiritual. Quando eu santifico o meu coração, o Senhor guarda o meu coração. Quando eu santifico minha mente, o Senhor guarda os meus pensamentos dos maus pensamentos. Quando eu santifico a minha boca, o Senhor guarda as minhas palavras para não pecar contra Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos: a tua palavra lá baixar escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, lá baixando na Arábia. A tua palavra, disse Davi, eu escondi no meu coração. O que está escondido no teu coração, hein? O que você guarda no teu coração? Porque no Salmo 119 Davi escreveu: a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, no meu coração, nos meus pensamentos, pecar contra Deus nos ouvidos do que ouve, pecar contra Deus na boca quando fala. Jesus ensinou
ensinou os seus discípulos numa certa feita. O que contamina o homem, muitas das vezes não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Por quê? Por quê, missionário? Por quê? Porque a boca fala e o coração está cheio. O que está cheio no teu coração? Porque se o seu coração está cheio do quê? Porque antes de cair no teu coração, veio na sua mente. E o diabo, ele trabalha todos os dias, todas as horas, a cada instante, contra os seus pensamentos. É uma guerra espiritual. Existem dados inflamados do diabo. E ai daquele que alimentar os maus pensamentos, serão destruídos pelo inimigo das vossas almas, que é Satanás. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai, diz a palavra de Deus. Porque a boca fala, o coração está cheio. Nós precisamos tomarmos muito cuidado, porque quando o seu coração está santificado, a sua mente está santa, seu coração está santo, e quando você abrir a sua boca, ô glória, a santidade do Senhor será exalada. Por quê? Porque você é santo. Porque você está guardando a sua boca, guardando o seu coração, santificando a sua mente, santificando o seu coração, santificando os seus lábios, santificando as suas vestes. Você não coloca roupas que o mundo oferece. Você não sai por aí de calça. Ah, missionária, está frio. Está frio? Ô, minha querida, você já sabe como que crente se veste, não sabe? O crente pentecostal, o crente, aleluia, que vive verdadeiramente a palavra, como já foi ministrado, vai continuar ministrando. E nós vamos pregar a verdade até o fim. Nós vamos pregar a verdade até quando Deus nos conceder vida. Falaremos, ministraremos a verdade, sim. Missionária, está frio, está frio. Você só pode usar, irmãos, o uniforme se for calça dentro do seu trabalho. Dentro do trabalho você vai colocar o uniforme. Aí é permitido para você trabalhar. É o uniforme, é uma calça do uniforme. Então você vai trajar o uniforme, porque a calça lá dentro da empresa. Saiu da empresa, saiu do comércio, saiu do teu trabalho, você vai vestir sua saia, você vai vestir, tá frio, põe a saia longa e põe a legging por baixo. Tá frio? Você vai colocar sua saia e vai colocar a legging por baixo, ali a calça por baixo. Só que a saia e vestido você tem que pôr por cima. Crente não vai andar por aí de calça, irmãos. Porque eu vou falar uma coisa, meus queridos. Lá na Surianda, na Baixada, infelizmente, como Deus tem me revelado e Deus tem me confirmado, tem pessoas que estão vendo outros membros agora andando por aí de calça. Que negócio é esse? Irmãs do ciclo de oração? Isso aí não é irmã, não. Tias das crianças colocando calça. Irmão, só se for para o uniforme. Dentro da empresa, dentro da loja, dentro do trabalho. Saiu do trabalho, aleluia, você vai vestir sua saia jeans, sua saia longa, o seu vestido. Tá frio, você vai colocar minha calça, legging, mas o vestido e a saia por cima da legging da minha calça. Ai, se eu souber que membros, seja lá quem for, esteja de calça para lá e para cá, pegando ônibus, andando pelas ruas, irmãos, vocês vão se ver com Deus e com a missionária. Vocês estão deturpando a palavra de Deus. Eu não vou aceitar, em nome de Jesus, irmãos. Nós temos que viver a palavra. Se nós não obedecemos a palavra, é perigoso a igreja se tornar uma igreja mundana como essas por aí. Vamos obedecer a palavra de Deus. Não podemos perder a essência da santidade. Não podemos perder a essência da santidade da palavra. Se a palavra diz sim, sim, eu posso usar. Se a palavra diz que é não, eu não posso usar em ponto final. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, igreja.
Se nós queremos vitória, obedeça a palavra, obedeça os nossos pastores. Você não tem que olhar e nem ver os maus testemunhos. Mas a fulana eu vi, a cicrana. A fulana e a cicrana vai prestar conta com Deus. Você não tem que seguir os maus elementos. Você não tem que seguir os maus testemunhos. Quer dizer que se a cicrana cair no buraco, você vai cair junto? Quer dizer que se a cicrana se jogar no precipício, você vai também se jogar, porque a fulana jogou lá no precipício. É assim? Mas o cicrano bebeu, eu também vou beber. Peraí. Você segue a fé do ímpio? Você segue a fé de uma pessoa que está desviada? Porque uma pessoa, irmãos, que não obedece a palavra de Deus, ela está desviada da palavra. E ai daquele que desobedecer. Ai daquele lá da Arábia que desobedecer. Vai prestar conta com Deus. E nós vamos sentar no banquinho da disciplina. Mas o filho da cicrana está assim, a filha da cicrana está assado. Ore por ela. O filho do cicrana, quando você ore por ele, ore. É para orar. É para orar para Deus santificar ele. É para orar para Deus santificar ela. Mas a fulana está usando agora. Ora para Deus libertar ela e você seja santa. Como o santo Jesus é. Como o santo Deus é. Como o santo a palavra de Deus é. Seja santo, seja santa, mulher de Deus. Seja uma jovem santa. Aonde você for, nossa, até no frio eu vejo a irmãzinha lá maçura de saia longa, santificando. Isso, irmãos, é honroso para Deus. Olha, até no frio eu vi lá a irmã, a lamaçura de meia calça e minha irmã com a leg, mas a saia estava por cima, a saia jeans e a leg embaixo. Oxi! E quem é que diz que nós não vamos santificar? Se nós queremos vitória, nós temos que santificarmos. É lindo ver um crente na obediência. Imagine para Deus, hein? Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que santificar os olhos de Deus. Em primeiro lugar. Em segundo, nós não podemos escandalizar a obra de Deus. Mas o cicrano está andando assim. A cicrana vai na igreja e usa, a cicrana usa. A cicrana vai se ver com Deus. Mas a irmã da nossa igreja eu vi. Você viu? Jeová vai pegar ela também. Calabachai, papai pega, calabachai e paga preço, irmãos. Porque nós temos que obedecer a palavra. Como está escrito, nós não podemos, aleluia, desviar da palavra do Senhor. Glória. Aleluia. Missionária, eu posso colocar uma leg, uma saia jeans? Pode pôr. Você põe a leg no frio, você põe a leg, você pode pôr a saia jeans no joelho, não tem importância, porque você está com a saia, você está tampando o seu corpo. O que você não tem é ficar andando por aí de calça. A calça estava cabendo. Não, filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você colocou a leg, você colocou a calça, tem que pôr o vestido por cima, tem que pôr a saia por cima. A saia pode ser no joelho, não tem importância, mas você está com a saia. Você está entendendo o mistério de Deus? Você põe a minha calça, você põe a leg, calabachuri, andarabachai, pode pôr. Ô glória, missionário, eu vou caçar louco, posso pôr uma calça grossa por baixo? Você está com a saia? Você pode pôr a calça grossa. Minha filha, você colocando o vestido, você colocando a saia, você pode pôr a calça grossa que você quiser, porque você está tampando, você está colocando o vestido, você está colocando a saia. Em nome de Jesus, então você pode pôr a calça por baixo, colocando o vestido por cima e só colocando a saia por cima, para se proteger do frio. Assim como nós colocamos a bermuda, as mulheres, principalmente as mais fortinhas, né? Aleluia, como nós aqui, coloca a bermuda por baixo, colocamos sempre a saia por cima, porque se a gente não colocar por baixo, vira pura assadura. É a verdade.
nós temos que santificar. Deus só faz aliança com quem é santo. Deus só faz aliança com quem santifica. Deus só faz aliança com quem se guarda. Deus só faz aliança com quem não obedece. Chamada que andarai. Santifica. Santifica para Deus fazer aliança. O Senhor propõe nessa noite que a função da arca da aliança, fiquem todos de pé. A arca da aliança foi encontrada em Êxodo 25 por Moisés. No Antigo Testamento, a arca da aliança foi designada 200 vezes com propósitos diferentes, mediante aos profetas. Aleluia. Não vai dar para nós terminarmos porque eu já extrapolei o horário. Mas depois nós vamos estar dando continuidade nessa palavra. Porque Deus quer santificar a igreja. E para Deus se manifestar com santidade, é necessário que tenha obediência. Santidade, despertamento espiritual, quebrantamento de coração, restauração da fé, unidade de vida. E nós temos que caminharmos em nome de Jesus, de fé em fé, de glória em glória, de obediência em obediência, de santidade em cima de ansiedade, aliás, de santidade. E nós temos que caminharmos a cada dia na presença de Deus. Venham todos para a frente neste domingo. Venham todos na frente neste domingo. Aleluia. Glória. Obreiros na frente, obreiras atrás, irmãs atrás, irmãos atrás, jovens, vamos fazendo aquela fila maravilhosa. O Espírito Santo de Deus está me dizendo, duas pessoas, um irmão e uma irmã, que Jesus quer tocar na sua coluna. Receba agora, em nome de Jesus, receba agora. E se você crer, você vai testemunhar. Deus repreendendo a enfermidade na tua coluna, essa dor na coluna. Um irmão e uma irmã, receba em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está tocando lá baixai no coração ferido de uma pessoa que está com o coração ferido, que está com o coração triste. E Deus manda dizer, Deus vai alegrar teu coração. Em nome de Jesus, receba para a glória de Deus essa profecia. Pode passar agora, vai passando pela toca da aliança e diga, Deus fez uma aliança comigo e com a minha família. Vai, toca na aliança, vai lá, obreiros, vão passando, obreiros. Deus fez uma aliança comigo e com a minha família. Vai, 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 nesse domingo, vai, obreiros, vai, obreiros. Agora é as obreiras que vão passando, vão passar as obreiras. Diga, Deus fez uma aliança comigo e com a minha família. Vamos lá, obreiros, vamos lá, obreiras. Vai declarando, Deus fez uma aliança comigo e com a minha família. Vai se preparando, irmãos, e vão passando pela aliança e declare. Vai lá, irmãos, Deus fez uma aliança comigo e Deus fez uma aliança com a minha família. Vamos lá, irmãs, vamos lá, irmãs, vão se preparando e passando, dizendo, Deus fez uma aliança comigo, Deus fez uma aliança com a minha família. Vamos lá, jovens, vamos tocando, vocês vão se preparando para passar. Toca na aliança e declare, Deus fez uma aliança comigo, Deus fez uma aliança com a minha família. Aleluia. Vão passando pela aliança, os irmãos do lado dos irmãos, as irmãs vão ficando do lado das irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Isso, as irmãs vão indo para o lado das irmãs. Jesus está tocando na pressão de uma irmã. A pressão está altíssima e Jesus está tocando na tua pressão e abaixando. Receba rabadagachai. Deus está tocando e abaixando essa pressão, viu? Em nome de Jesus, você tem medido a pressão, está muito alta. E Deus está tocando na tua pressão. Receba a revelação agora que
Deus está usando a missionária, a profeta de Deus. Receba a unção do profeta agora em nome de Jesus. Vai passando pela aliança. Diga: Deus fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança com a minha família. Deus está tocando no pé esquerdo de um irmão. Você está sentindo fortes dores no teu pé esquerdo e na sua perna esquerda. Pode bater agora, em nome de Jesus. Se você crê, Jesus está tocando na tua perna esquerda, no teu pé esquerdo, em nome de Jesus, e repreendendo essa dor. Receba em nome de Jesus. 4 pessoas que Deus está tirando a ansiedade do teu coração. 4 pessoas. Receba Jesus, meus irmãos. Através da live, Deus cura, Deus opera, Deus abre porta, Deus faz aliança, Deus revela, Deus profetiza. Missionária, profeta e profetiza em nome de Jesus. Deus está tirando a ansiedade do coração de 4 pessoas. Recebe em nome de Jesus. Todos que já passaram pela aliança, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Aleluia, sua mão direita agora. E diga assim: Senhor Jesus, nós fizemos uma aliança com Deus nessa noite. Tomamos posse neste domingo da nossa vitória. Senhor Jesus, abençoa a minha vida. Que nessa campanha da aliança comigo e com a minha família, Deus está agindo em meu favor. Deus está agindo em favor da minha família. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Declare bem com bastante fé, diga: porque tudo que é concordado na terra, te faz assim com a mão, na terra, faz assim, ó, será ligado, faz mais alto, será ligado lá no céu. Isso, lá no céu está sendo ligada a nossa aliança com Deus. Só quem crê, bate palma e dá glória a Deus. Só quem crê, bate palma e dá glória a Deus. Só quem crê, bate palma e dá glória. O Deus de aliança, Deus fez uma aliança comigo e com a minha família. A aliança de Deus comigo e com a minha família. Deus te abençoe neste domingo. Tenha uma excelente semana na presença de Deus. Em nome de Jesus, da gloriosa campanha Aliança de Deus comigo e com a minha família. Isaías 54, verso 10. Deus fez uma aliança de paz comigo, com você, com o pastor Isaías e com todos os membros da Igreja Pentecostal Nações de Jesus. Deus fez uma aliança com você que está assistindo a live, ó. Você mesmo, jovem, moço, moça, irmã, crianças, adolescente. Deus fez uma aliança